Pessoal, meu nome, como está aqui, é Eduardo Frois, eu sou diretor de vendas da Sofá Solar. Nós somos um fabricante de inversores, né? Então, segundo a Greener, né, na pesquisa de 2021, nós estamos colocados como o terceiro maior fabricante de inversores residenciais, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre o mercado, pessoal. A gente não vai ficar falando aqui sobre portfólio de inversores, tá? A gente vai trazer conteúdo comercial, conteúdo que de fato vai estar agregando para vocês no dia a dia, inclusive na hora de fazer a composição do kit, tá bom? Então, fazendo aqui uma breve introdução, né? Eu estou no mercado solar desde 2018 e, como acho que a maioria de vocês aqui, eu comecei como integrador, né? E hoje também passei por toda a cadeia do solar, né? Distribuição e hoje na fabricação. Então, para mim vai ser um prazer aqui estar compartilhando um pouco do meu conhecimento com vocês. Vamos lá. Beleza, pessoal? Primeiro slide que a gente traz aqui é uma pergunta, na verdade. Isso aqui é para a gente refletir um pouco sobre a realidade dos investidores no Brasil hoje em dia, tá bom? Então, a pergunta é exatamente essa. Investidores fotovoltaicos são todos iguais? Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais fácil vocês compreenderem essa pergunta, né? Então, todos os fabricantes de inversor, eles têm, por exemplo, inversores de 5K. Aí a pergunta fica, se todos os fabricantes de inversores têm o 5K, eles são todos iguais? Eu vou falar para vocês que a resposta é não. Mesmo que eles tenham a mesma potência, eles não são todos iguais. E a gente vai colocar esse contexto no speech comercial, na formação do kit e também como que a gente pode argumentar melhor para o cliente final e para o integrador. Vamos lá. Pessoal, um detalhe muito importante é a gente entender que o avanço tecnológico dos inversores ele é totalmente refém do avanço tecnológico dos painéis. E aqui tem um dado bem interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque isso aqui já está refletindo a nossa realidade hoje em dia na hora de formar o kit e de passar o preço para o cliente. Tá? Então, olha lá. Se a gente analisa bem rápido ali, ó, de 2020 até 2022, os painéis cresceram de potência, todo mundo sabe disso. Ali, em 2020, a gente tinha painéis de ataque, né, que eram os mais vendidos, entre 330 e 380, e quando a gente pula para 2022, eu tenho certeza que a maioria de vocês já venderam muitos painéis de 550, né, que é uma tecnologia que está bem estabilizada, né, bem consolidada no nosso país. Só que tem um detalhe que eu acho que a maioria de vocês não se atentou, ou talvez não se atentou da forma correta, que é exatamente a evolução da corrente. Os painéis ficaram maior e eles entregam mais potência e entregam mais corrente, né? Então, por exemplo, de 2020 a gente tinha corrente de 9 amperes e 2022 a gente já tem corrente de 3,5. Eduardo, o que que isso influencia no meu dia a dia, no meu orçamento, na minha composição de kit para o cliente final? Tudo, pessoal. Porque, como eu falei para vocês, os inversores eles dependem do avanço tecnológico do painel, inclusive do Trina, que está aqui do nosso lado, nossos colegas, né? Então, assim, eu já posso adiantar para vocês que no ano passado tinham vários inversores que eles não estavam 100% adequados para os painéis que estavam sendo vendidos no mercado. O casamento não era o casamento ideal, ou não era um casamento perfeito. E isso se reflete na hora da venda, na hora de compor o kit, na hora que você vai oferecer o orçamento. Então, vamos lá. Em 2023, essa é a previsão dos painéis que vão ser vendidos no mercado. E vocês já estão vivenciando isso hoje em dia. Painéis que vão variar ali, eu diria até de 550, tá, pessoal? De 550 a 630. Esses são os painéis que vocês veem no distribuidor. Porque são os painéis que estão sendo fabricados em larga escala na China, né? A China ela tem as produções prioritárias. Para esse ano são essas aqui, né? Então, o que acontece, pessoal? Esses novos painéis que trazem novas tecnologias, eles também trazem uma corrente maior ainda. Então, ficou mais crucial você saber fazer um kit solar hoje em dia. Porque, às vezes, você pode estar casando, como eu costumo dizer, muito painel para pouco inversor. E o cliente ele quer saber o quê? Da geração de energia. Ele quer saber do benefício da geração de energia. Então, se você não faz o melhor casamento, você não vai ter a melhor entrega de energia. Que é o que a gente vai ter estudo de caso comprovando isso aqui. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Coincidência, não foi proposital. Não sabia que o meu colega Matheus da Trina ia estar ali, mas eu trouxe até o painel da Trina como exemplo no estudo de caso, tá? E eu vou explicar para vocês. Bem, esse aqui é um exemplo como se fossem dois orçamentos, né? Isso é na vida real, né? Estamos trazendo o orçamento para o cliente. Aqui o kit A, que seria o orçamento A, eu coloquei o meu inversor de 5K da Solfar,
que ele tem uma corrente de operação de 15 amperes, né? E eu coloquei painéis Trina de 570, do nosso colega aqui do lado, por sinal. E no orçamento B, no kit B, seriam os meus concorrentes, né, que eu coloquei como inversor genérico. Então, seriam os meus concorrentes de mercado, que vários deles vocês conhecem também, né? Então, o que eu coloquei? O inversor 5K dos meus concorrentes, e eles têm corrente de operação, ou seja, a corrente que ele lê, né? Eles podem variar de 12,5 até 14, né? Como está aqui, ó, 12,5, 13, 13,5 e 14, né? Então, isso aí é muito comum no mercado você encontrar inversor com essa configuração. Agora, vamos analisar o painel para saber se a combinação do painel mais inversor, se ela é correta, se ela é ideal, vamos dizer assim. Beleza, eu peguei, né, como está no orçamento ali no kit A e no kit B, painéis da Trina de 570. Vamos analisar ele bem rápido. Se a gente pegar o painel de 570 da Trina e a gente olhar a corrente de operação, ou seja, o quanto que ele consegue transformar da luz solar em corrente, tá ali, ó. Ele consegue transformar 14,94. Então, a gente fazendo um casamento perfeito, um casamento ideal, com o inversor, a gente tem isso aqui, pessoal. Bem, os meus concorrentes que estão naquela faixa de corrente de operação, eles não vão conseguir ler toda essa energia que vai vir do painel. O painel vai transformar a energia solar em energia elétrica, e ele vai mandar para o inversor. Os inversores, vários de mercado, eles não vão conseguir ler toda essa energia. Se ele não consegue ler toda essa energia, ele não consegue entregar isso para o cliente. Então, o benefício da geração de energia, você não vai entregar a capacidade toda do painel. E é por isso que eu chamei a atenção para vocês dos painéis que não param de crescer, porque a corrente dele está maior ainda. Então, fica sendo mais crucial você fazer um casamento correto de kit solar para entregar para o teu cliente. Vamos ver uma outra análise aqui. Eu trouxe um produto novo, nosso, que é o nosso monofásico de 7,5. Esse inversor monofásico, ele tem a nossa maior corrente de operação e a maior corrente de operação do mercado. Então, ele consegue ler basicamente tudo que todos os painéis do mercado entregam e consegue transferir isso para o cliente final. E aqui eu trouxe um painel, né, dos nossos outros colegas de painel da Sunova, um 590, que é um painel que já está sendo vendido no mercado há muito tempo. Desde o ano passado já está sendo vendido 590. E quando a gente vai analisar essas novas tecnologias de painel, onde a corrente está mais alta ainda, a gente vai encontrar isso aqui, ó. A gente vai encontrar um painel de 590 com uma corrente máxima de 17,35, pessoal. Então, agora, quando a gente analisa os meus concorrentes, os inversores que eu chamei de genérico, você vai ver que a corrente de operação deles vai ficar mais distante ainda da corrente do painel. Ou seja, mais uma vez, você tem muito painel, muita energia sendo gerada no painel, do qual o inversor não consegue fazer a tradução, né, não consegue entregar para o cliente. Né? Então, você faz uma combinação de kit que não é a ideal, ou a adequada, ou a melhor. Né? Enquanto que... Então, mais uma vez, fazendo a análise da corrente do painel versus a corrente dos inversores, eu coloquei essa situação, né, que tem vários inversores do mercado que eles não dão o melhor casamento com essas novas tecnologias. E eu coloquei com o meu, né, o Sofá 7,5, que já tem 18 amperes, ele vai conseguir, de fato, receber toda essa energia do painel e vai conseguir entregar para o cliente. E é isso que a gente quer, o cliente quer o benefício da energia, pessoal. Então, isso aqui é uma observação muito séria na hora que a gente está montando o kit. Né, porque você vai falar de payback, né, você vai falar de vários pontos para provar que aquela combinação é a ideal. Então, esse ponto que eu estou mostrando para vocês hoje, no dia a dia, ele é altamente negligenciado. Né? Geralmente, o integrador ele olha só para o preço, mas ele não está olhando nem para a combinação entre painel e inversor. Por isso que eu trago esse tema para vocês. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês um estudo de caso que eu participei no ano passado. Né? Eu fiz a gestão no ano passado. Basicamente, a gente testou várias marcas de inversor do mercado, né? E o que eu quero mostrar aqui para vocês é um resultado prático de como que isso impactou, esse casamento entre painel e inversor, como é que isso impactou no final. Então, passando bem rápido sobre o que era o estudo, ele foi feito em Mogi das Cruzes, em São Paulo, onde tem uma irradiação, São Paulo não tem uma radiação tão alta, né, uma incidência solar nem tão alta, mas a gente fez lá, porque o teste acabou sendo lá, e a gente testou, o que eu vou mostrar para vocês são 2 inversores monofásicos de 3K. Então, o inversor A era um inversor
até mais antigo a versão dele, e ele tinha 11 amperes, né, como está mostrando aqui. Meu laser aqui não funciona muito bem, mas vamos embora. Ele tinha 11 amperes de corrente de operação. O outro inversor, o inversor de 3K também era um competidor, com 14 amperes de corrente, e a gente utilizou painéis de 550 com 13,48 amperes de corrente. Então a gente já vê que a combinação ideal, ou a combinação melhor aqui, seria entre o inversor B e o painel de 550. Mas eu vou mostrar para vocês agora o que aconteceu de fato. Bem, aqui só para mostrar que de fato a gente testava ali os inversores, aqui os painéis, né, que eram todos colocados na mesma orientação, nas mesmas condições e etc. O resultado prático, pessoal, o resultado prático foi isso aqui. Olha o que aconteceu. Lá em cima, no dia 22 de março do ano passado, ao meio-dia, ou seja, meio-dia geralmente é onde a gente tem a maior incidência solar, né? Isso é em todo lugar, basicamente, no Brasil. Então, olha lá, a gente tinha um inversor A, que ele já estava no seu máximo na leitura da corrente, ele estava recebendo a corrente do painel e o que ele conseguia ler era 11 amperes. Ele estava no máximo dele. E o outro inversor, que é o inversor B, ele estava também recebendo a mesma quantidade de energia, né, porque os painéis eram a mesma quantidade, só que ele estava lendo 13,7, como vocês estão vendo ali. Então, um inversor estava lendo 11 amperes, outro estava lendo 13,7. Qual é o resultado prático disso? É isso aqui, pessoal, ó. Quando a gente vê potência instantânea, ou seja, quanto que estava sendo gerado naquela hora, o inversor B estava gerando 13,2% a mais que o inversor A. Então, tudo que eu falei até agora de casamento entre painel e gerador solar e quanto que entrega, está aqui um possível resultado. No dia de muito sol, de muita irradiação, a gente teve uma diferença de um inversor gerando 13% a mais do que outro ao meio-dia, tá? Isso aqui é um recorte desse momento, ao meio-dia. Eu não estou dizendo que no mês o inversor vai gerar 13% a mais que o outro. Estou dizendo que em algumas condições, durante o mês, ele vai poder gerar até 13% mais ou menos a mais do que o outro, por causa da questão do casamento da corrente do painel com a corrente de operação do inversor, tá, pessoal? Então, o nome que se dá para isso no mercado se chama clipping. Né? Então, é o corte da corrente, é o clipping da corrente. Esse é um assunto que ele é muito pouco discutido no mercado, mas, como eu estou mostrando para vocês, ele influencia diretamente, tá bom? Mas, assim, o que eu queria trazer de mais importante na apresentação de hoje é exatamente esse ponto, que a gente tem que saber configurar corretamente o kit fotovoltaico para que a gente possa entregar a melhor solução para o cliente. E o que eu posso adiantar para vocês é que, às vezes, um kit que pode custar, por exemplo, 2 ou 3% mais caro, ele pode entregar de 8% a 9% a mais de energia. E isso no payback, isso vai refletir num payback menor. Um kit mais caro pode te dar um payback menor. Isso é o que o teu cliente quer ouvir. Qual é o kit que traz a melhor vantagem para ele, o melhor benefício para ele. Então, isso é um estudo que a gente tem que fazer. A gente não pode ficar só olhando para o preço do kit. Você tem que olhar para o preço, o que é muito importante, e você tem que olhar para quanto que esse kit entrega de energia. E qual vai ser o benefício, qual é o payback. Quanto tempo você tem um retorno do investimento. E daí você pode, de fato, trazer a melhor consultoria para o teu cliente, né? Para o teu cliente final, que vai realmente estar em busca do benefício. Gente, queria só agradecer a atenção de todos, espero ter contribuído um pouco aí com o conhecimento de vocês, e bom evento para todo mundo. Valeu, obrigado, hein?